Oi, pessoal! Esse é o segundo exercício de fluxo de caixa pelo método direto, né? Esse é o exercício 2. Então, vamos ler o enunciado primeiramente. Uma empresa compra no início de cada mês produtos semi-acabados a R$ 5,00 cada unidade, né? Esses produtos passam por uma fase de acabamento na própria empresa. Durante os 30 dias que ficam na fase de acabamento, os produtos permanecem como estoque de semi-acabados. No começo do mês seguinte, já prontos para venda, os produtos são convertidos em estoque de produtos acabados. Para fazer o acabamento, a empresa gasta R$ 2,50 por unidade, basicamente mão de obra, no mesmo mês de aquisição. Toda unidade adquirida passa necessariamente pela fase de acabamento. A empresa vende o produto pronto a R$ 10,00 a unidade, 50% à vista e 50% em 30 dias. Seu volume de vendas é 2.000 e 2.500 unidades para janeiro e fevereiro, respectivamente. As compras são pagas em caixa à vista nos seguintes volumes: 3.000 unidades para janeiro e 3.000 para fevereiro. As despesas com mão de obra são pagas no mês seguinte ao fato gerador, ou seja, então, a mão de obra é paga apenas no mês posterior, né, no mês seguinte. Os saldos do início do período são os seguintes: caixa 7.500, estoque de produtos acabados 2.000 unidades, contas a receber 15.000, cujo vencimento ocorre em janeiro, então em janeiro ele está recebendo R$ 15.000, e os salários a pagar 5.000, referentes a dezembro, que serão pagos em janeiro. Elabore a demonstração de resultados e o fluxo de caixa para os meses de janeiro e fevereiro. Então, pessoal, vamos começar pela demonstração de resultado. Então, a gente começa pela receita, ou seja, pelas vendas de janeiro e vendas de fevereiro. Ele está falando aqui que as vendas foram 2.000 e 2.500 unidades para janeiro e fevereiro. E está falando aqui que a empresa vende o produto por R$ 10,00 a unidade. Apesar de receber metade à vista e metade em 30 dias, não importa. Na demonstração de resultado, a gente vai lançar o valor total da venda, que no caso foram as 2.000 unidades vezes R$ 10,00, que vai dar R$ 20.000 em janeiro, e fevereiro 2.500 unidades vezes R$ 10,00. Então, foi 25.000 que ele recebeu, que ele vendeu em janeiro, e 25.000 que ele vendeu em fevereiro. Não necessariamente ele vai receber isso nesse mês, tá? Isso daí é só a parte das vendas, e aqui a gente está falando de regime de competência. O custo do produto. Bom, ele está falando aqui que a empresa compra no início de cada mês produtos acabados a R$ 5,00 a unidade. E depois tem a parte da mão de obra, né? Para fazer o acabamento, a empresa gasta R$ 2,50 por unidade, basicamente mão de obra. Então, na verdade, R$ 2,50 mais 5, então ele gasta R$ 7,50 cada unidade. E no custo do produto, a gente tem que multiplicar pela quantidade vendida, né? Não pelo quanto que ele comprou, mas pelo quantas unidades saíram do estoque. Então, saíram, né, 2.000 unidades em janeiro. Então, 2.000, 7,50 vezes 2.000. E aqui vai ser 7,50 de novo, vezes 2.500 unidades, que é o que ele vendeu em fevereiro, e foi aquele valor que saiu do estoque. O lucro vai ser calculado pela diferença entre 20.000 e 15.000. Então, a gente vai chegar em 5.000 aqui em janeiro, e em fevereiro a gente vai chegar em 6.250. Muito bem, fizemos a demonstração de resultado e a empresa obteve lucro. Agora nós vamos fazer o fluxo de caixa. Agora a gente tem que se preocupar com os prazos de pagamento, de recebimento. Bom, então para começar, em janeiro, né? Ele está falando aqui, os saldos no início do período são os seguintes: 7.500 em janeiro. Então, a gente vai lançar 7.500.
né? Ele fala aqui, né, que tem contas a receber de 15 mil em janeiro, certo? Então, na verdade, né, então, ó, contas, eu vou fazer aqui separado, tá? O contas a valores recebidos, tá? Então, o que ele vai receber em cada mês, tá? Então, ó, janeiro, vou fazer aqui a parte. Janeiro, fevereiro e março. Apesar de março não estar na nossa conta, mas eu vou deixar aqui só para ilustrar o raciocínio, tá? Bom, em janeiro, ele tinha contas a receber que vai vencer de 15 mil reais. Então, ó, então aqui o contas a receber. Eu estou escrevendo abreviado, tá? Para ficar mais fácil. Contas a receber, tá? Então, aqui, pessoal, ele vai receber 15 mil, certo? Então, esse é o valor, né, que ele tinha do mês anterior que vai entrar agora. Daí tem o valor, ó, das vendas, né, porque ele vende R$10 a unidade e ele recebe 50% à vista e 50% em 30 dias. Então, ó, as vendas de janeiro, né? Então, ele vai receber, né, dessa venda 2 mil, né, vezes 10, só que ele vai se receber só 50%, certo? Vezes 50%, né? Ou seja, ele vai receber, então, na verdade, 10 mil reais aqui, tá? Então, tá aqui 10 mil reais as vendas de janeiro. E uma parte desse valor ele vai receber em fevereiro, a outra metade ele vai receber no mês seguinte, que é os 2 mil vezes 10 vezes 50%, né? Então, ele vendeu 20 mil, na verdade, né? A venda dele foi 20 mil, só que ele vai receber 10 mil em janeiro, 10 mil em fevereiro. Agora, vamos ver as vendas de fevereiro, né? Em fevereiro, ele vendeu 2.500 unidades, vezes R$10 cada unidade, só que ele vai receber só 50%, né? Ele vai receber em fevereiro, tá? E a mesma coisa, né? O mesmo valor, ele vai receber em março, né? Que vai ser 2.500 unidades vezes 10 vezes 50%, certo? Então, isso que ele vai receber em março, né? Então, só estou fazendo aqui para constar, né? Então, ó, as vendas de fevereiro, ele recebe uma parte em fevereiro e outra parte em março. Ok. Então, né, de contas a receber, né, de valores de vendas e contas a receber que ele tem, ele vai receber aqui, então, em janeiro, a gente já pode preencher 15 mil mais 10 mil, certo? E em fevereiro, ele vai receber 10 mais 2.500, certo? Então, essas são as entradas que ele vai ter, tanto em janeiro quanto em fevereiro, certo? Então, essa é a entrada de janeiro e essa é a entrada de fevereiro. Ok, vamos para o resto. Pagamento de materiais. Vamos ver como é que ele paga os materiais. As compras são pagas em caixa à vista nos seguintes volumes: 3 mil unidades para janeiro e 3 mil para fevereiro, certo? Então, ele comprou e pagou à vista. E o material, eu não estou falando da mão de obra, só do material. E o material, ele coloca aqui, uma empresa compra no início de cada mês produtos semi-acabados a R$5 a unidade. Então, a gente tem que fazer 5, que é o quanto que custa cada unidade, e ele comprou 3 mil unidades em janeiro, certo? Ele pagou esse valor à vista. E aqui a mesma coisa, ele pagou 5 vezes 3 mil unidades para fevereiro, tá aqui. Agora, vamos ver o pagamento da mão de obra. A mão de obra,
o valor é 2,50, certo? Só que, né? Peraí, 2,50 aqui. Para fazer o acabamento, a empresa gasta 2,50 por unidade, basicamente mão de obra, no mesmo mês de aquisição. Toda unidade adquirida passa necessariamente pela fase de acabamento, né? Daí aqui embaixo, as despesas com mão de obra são pagas no mês seguinte do fato gerador, né? Então, ele vai pagar, né? A mão de obra, né? Recebeu 3.000 volumes em janeiro. Então, ó, mão de obra vai funcionar assim, ó. Né? Aqui embaixo a gente tá falando das saídas de caixa, né? Então, eu vou fazer aqui embaixo só para ilustrar. Em janeiro, então, esses 3.000 que a mão de obra trabalhou aqui para fazer o acabamento do produto, ele vai pagar só em fevereiro, né? Porque ele paga a mão de obra no mês seguinte. Então, é 3.000 vezes, ele está falando que ele paga 2,50 por unidade para a mão de obra, vezes 2,50, certo? E em março, ele vai pagar as unidades que foram processadas em fevereiro. Ele vai pagar a mão de obra em março. Então, vai ser 3.000 vezes 2,50 cada unidade, certo? Muito bem. Daí, o que acontece, né? Tem mais uma informaçãozinha aqui que está falando salários a pagar, 5.000 referentes a dezembro, que serão pagos em janeiro. Então, aqui, né, ele tem mais 5.000 de mão de obra em janeiro para pagar, certo? Muito bem, agora a gente pode preencher a nossa tabelinha aqui, ó. Então, a gente coloca 5.000 pagamento de mão de obra de janeiro e 7.500 pagamento de mão de obra de fevereiro. Daí, eu vou somar as saídas, 15.000 mais 5.000 vai dar 20.000, né? Isso em janeiro, em fevereiro a gente tem um total de 22.500. Muito bem. Daí, eu vou fazer a conta aqui, ó. Saldo inicial de 7.500, eu vou somar com as entradas e vou subtrair as saídas de caixa. Vai totalizar 12.500. O que era saldo final vai virar saldo inicial em fevereiro. 12.500 está aqui. Muito bem. Agora, a gente pode fazer a conta do fluxo de caixa de fevereiro. Então, 12.500 mais as entradas de 22.500 menos as saídas de 22.500 vai dar 12.500. Logicamente que isso foi uma coincidência, né, pessoal? Pode ser, geralmente os valores dão diferentes, tá? Mas aqui esse exercício, né? Esse foi anunciado, foi do livro do Xing que eu peguei. Tá aí o exercício para vocês treinarem, tá bom? Então, ó, demonstração de resultado. A empresa gerou 5.000 de lucro em janeiro, 6.250 em fevereiro, porém de caixa ela gerou 12.500 para os 2 meses, tá bom? Então, quer dizer, nesse caso, né, a empresa gerou bastante caixa em janeiro e em fevereiro, né? Muito acima do lucro. Então, para vocês verem, né, que geralmente, né, o lucro, né, que a empresa obtém não necessariamente significa aquilo que ela gera de caixa. A gente tem que fazer as contas, né? E nesse caso a empresa tem uma boa gestão, ela conseguiu gerar muito mais caixa, um caixa muito maior do que o lucro que foi calculado. Muito obrigada por assistir esse vídeo, espero que ajude vocês no entendimento desse exercício e qualquer dúvida estou à disposição. Obrigada!